A saúde é o seu bem mais valioso. Depois que tudo passar, você fará novos planos. E para realizar todos, uma vida saudável é essencial, hoje e no futuro. Por isso, o Apvida vai estar ao seu lado sempre. Ei, leitores e leitoras do Portal do Holanda, eu sou Humberto Amorim e estou de volta para a gente continuar com esse ciclo virtuoso de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Manaus, a capital do grandioso, maravilhoso, exuberante estado do Amazonas. Hoje nós vamos receber o Gilberto Vasconcelos. Ele é o pré-candidato do PSTU, o Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado. E ele vem conversar com a gente sobre os seus planos, sobre os seus projetos para a prefeitura. E o Gilberto, ele é professor, né? Uma pessoa que já lidou muito com alunos, né? Repassou ensinamentos para jovens estudantes e vem aqui falar sobre os seus projetos. Mas antes do Gilberto falar, eu quero dizer uma coisa para vocês, porque é de suma importância. Eu tenho repetido aqui esse dado, nós temos uma população na cidade de Manaus de 2.219.580 habitantes. Isso aqui é um número atualizado, muito atualizado, e um número produzido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. 53% da população do estado do Amazonas vive em Manaus, 53%. Manaus é a capital com a sétima maior população, vejam bem, sétima maior população no Brasil, e é a primeira maior capital da região norte. Detalhe, o orçamento municipal, quer dizer, da prefeitura aqui na cidade de Manaus, passa de 6 bilhões de reais. BI, ó, o Bzinho, não é. Quero que você entenda bem esse número, 6 bilhões de reais. E existe uma receita própria acima de 70 bilhões. Não é brincadeira isso não, desculpa, um orçamento acima dos 6 bilhões de reais e uma receita própria acima de 1 bilhão de reais. Eu me enganei aqui com os números. E Manaus tem o 8º PIB entre as capitais brasileiras e uma produção de riqueza, aqui que entra, acima dos 70 bilhões de reais. Entenderam? É essa a responsabilidade do pré-candidato que vem aqui, né, encantar você com os projetos dele, falando com seriedade dos seus planos para que você se motive a votar nele. A responsabilidade dele na nossa cidade é essa aqui, ok? E o que há de interessante sobre o Gilberto Vasconcelos é que ele declarou o seguinte, vejam bem, ele declarou: sem uma revolução, nada vai mudar em Manaus. São palavras que ele já declarou para a imprensa em geral. Sem uma revolução, nada vai mudar. Gilberto, que revolução é essa e onde você acha que deve haver a maior revolução para que Manaus, que os moradores de Manaus usufruam de uma melhor qualidade de vida? Que revolução, que tipo de revolução é essa? E onde essa revolução? Onde é o olho do furacão dessa revolução? Seja bem-vindo, Gilberto. Obrigado. Primeiramente, eu quero agradecer aqui a oportunidade de a gente vir poder falar em nome do PSTU, da nossa militância e da classe trabalhadora, num programa, num período que é um período pré-eleitoral, né? Ainda não começou a propaganda propriamente dita. E essa oportunidade ela é muito importante para que a gente possa divulgar o nosso programa, as nossas ideias. Nós, do PSTU, nós analisamos a sociedade a partir da sua estrutura. E a estrutura como é montada hoje da sociedade, ela não permite mudança. Existe todo um engessamento que vem da legislação federal, estadual, inclusive a legislação municipal,
que impede que seja atendida as necessidades da população mais carente, da população dos bairros mais periféricos, que hoje mais da metade da população aqui é desempregada. Então, a revolução que nós nos referimos é uma revolução social, uma revolução econômica e uma revolução política, porque da maneira como é estruturado o poder político hoje, as classes menos favorecidas não têm como participar da política, a não ser no momento de depositar o voto. E esse momento ele representa muito na medida em que, se eleger um candidato e depois esse candidato não fizer o que prometeu, a população não pode tirá-lo, depende de outros mecanismos que não estão ao alcance de toda a população. Então nós precisamos de uma revolução política, uma revolução social e uma revolução econômica. Toda a riqueza que foi citada, que é produzida aqui no estado do Amazonas e principalmente em Manaus, ela é dividida de maneira muito desigual. E a população carente, a população dos bairros, da qual eu faço parte, eu venho de um bairro, eu moro no bairro Novo Aleixo, essa população, como nós, esperamos às vezes anos e anos para um asfaltamento de uma rua. E quando o cara asfalta a rua, a autoridade manda asfaltar a rua, ali não passa rede de esgoto, ali não tem coleta de lixo seletivo. Então, há toda uma necessidade de transformação que não cabe num projeto. Isso permanece ano após ano. Né? Essa história aí a gente conhece bem, né? Por exemplo, essa questão do esgoto a céu aberto em Manaus, na periferia, isso é realidade e é parte da rotina dos moradores, não é isso? É parte da rotina, é parte, inclusive, das propagandas já eleitorais, de todas as campanhas eleitorais, todo mundo vem e fala a mesma coisa, e por que não muda? Nessa atual candidatura, eu já vi vários candidatos dizendo, não, olha, não vamos poder mudar tudo porque tem a limitação orçamentária, tem toda a dificuldade de lidar com pouco recurso, 6 bilhões para 2 bilhões. 6 bilhões não é suficiente, né? E tal. Então, veja só. E uma produção de riqueza acima de 70 bilhões. Acima de 70 bilhões. Você concorda com esses números, João? Eu concordo. Esses números, ali onde se fala em receita própria do município, ainda é maior. São mais de 3 bilhões, porque são aquelas arrecadações próprias do município, certo? Eu peguei o número de 1 bilhão, né, que dado pelo IBGE. Esses números eu peguei com o IBGE. Mas é mais do que isso. É mais, porque toda a receita do município... É muita grana, não é? Isso, porque tem a receita própria do município, que é a riqueza municipal, tem os repasses, tem outras arrecadações que são esporádicas. Agora, toda essa riqueza não se reflete, né? Eu vejo aqui, na maioria das pessoas que vivem em Manaus, né? Parece assim que é só um pequeno... Existe um abismo de desigualdade muito grande na cidade de Manaus, não é? Você vê isso Manaus também? É uma cidade de grandes contrastes. Por exemplo, a gente vê no Distrito Industrial, ao lado de uma mega empresa que recebeu terreno terraplanado, com toda a infraestrutura, ao lado tem uma favela onde não tem nada. E, inclusive, tem muito desemprego. Isso é fato. Então, essa contradição, ela se dá em todos os aspectos, na apropriação da riqueza, inclusive. Enquanto um operário tem um salário médio de R$ 1.240, você vê os altos cargos, os cargos comissionados, porque é bom dividir isso de maneira muito clara, se fala muito contra o serviço público, mas é o servidor que presta serviço à população. Aquele servidor privilegiado é aquele que é cargo comissionado, que é colocado lá por indicação. São milhares, né? São milhares. Eu sou professor. Muita gente. Eu sou professor, me sinto ofendido toda vez que atingem os funcionários públicos, mas eu sei que não está se falando nem de mim, nem do meu colega que trabalha na área de saúde, do enfermeiro, do auxiliar de enfermagem. Está falando justamente dos cargos comissionados. Me diz uma coisa, Gilberto, essa revolução que você está falando, né, uma revolução social, ela começa onde? O olho do furacão dessa revolução é na educação, é? O que você tem a dizer sobre isso? Na verdade, porque sem educação, essa evolução, na minha opinião, ela não ocorre, não é isso? Sim, a educação é um dos elementos fundamentais. Agora, nesse momento, para ela começar, precisa combater o desemprego. Mais da metade da população de Manaus está desempregada, uma boa parte trabalha de maneira informal, sem nenhuma garantia, inclusive sem 2.219.000 pessoas. A metade está desempregada? A metade da população economicamente ativa está desempregada. Aqui em Manaus. Enquanto os índices apontavam 18%, esse índice é calculado em cima daquela quantidade que busca emprego, não daquela que já desistiu, daquela que vive de uma banquinha,
que é um subemprego e que não tem garantia. Inclusive, é difícil contribuir porque mal dá para se sustentar. Claro, claro. Então, o que a gente fala em revolução social é devolver o poder político para a Você população. eleito prefeito, o que você vai fazer? E como você acha que pode, já que até hoje nunca ninguém mudou esse quadro, fala-se muito toda a campanha, todo mundo aparece, os candidatos fazem, vamos mudar, a gente não vê isso e é sempre batendo na mesma tecla. Como prefeito, o que você planeja fazer para mudar esse quadro social, como eu falei aqui, esse abismo de desigualdade que existe em Manaus? Nós temos que, primeiramente, para fazer com que isso mude, construir os conselhos populares, constituir os conselhos populares, que são conselhos formados pela população dos bairros, com todas as categorias que estão envolvidas, professores, e a partir desses conselhos populares determinar o que são prioridades, quais são as prioridades de cada lugar, a partir dessa participação definir a aplicação do orçamento, a fiscalização do orçamento, definir o funcionamento da escola, definir o funcionamento do posto de saúde, que rua deve ser asfaltada, como deve ser o asfalto, decidir sobre tudo. Então, a maneira para acabar com essa desigualdade, para devolver o poder para o povo, é criar mecanismo que o povo possa decidir realmente e não transferir essa autoridade para um tipo de poder que está distante e que não reflete muitas vezes a necessidade daqueles locais mais atingidos. Então, essa revolução ela começa por aí. É preciso um plano de obras públicas para gerar emprego rápido para a população, para a pessoa não precisar ficar mendigando. E a partir desse plano de geração de empregos, a partir da participação política nas decisões, aproveita-se melhor a força de trabalho que é desperdiçada. Você imagina, metade da população economicamente ativa, praticamente sem trabalhar, alguém tem que sustentá-los, e essa população não gera riqueza, não produz riqueza. E a partir daí é necessário fazer com que o poder ele não seja algo passageiro na mão do povo, ele se enraize, para que o próprio povo possa, a classe trabalhadora, a partir do seu local de moradia, a partir do seu local de trabalho, decidir como devem ser as coisas. Gilberto, interessante, né? Eu já, ao longo de todos os meus anos na prática do jornalismo em Manaus, eu já entrevistei candidatos em vários períodos eleitorais. Sim. Né? Um deles foi o Herbert Amazonas, do PSTU, que tornou-se assim, né, um paladino ali, um representante do PSTU e as suas ideias. Eu ouvi o Herbert Amazonas, vocês têm muita coerência no discurso, falar muito parecido com o que você está dizendo. Por que o PSTU, na sua opinião, até hoje não conseguiu eleger um candidato? E o que você faz, o que te faz crer nesse momento que isso possa acontecer agora? Né? O que motiva você, eu estou sentindo firmeza no que você está falando, a dizer, bem, nós nunca elegemos um candidato, mas de repente você vê grande possibilidade disso acontecer, Gilberto? Sim, aqui em Manaus, o PSTU nunca elegeu um candidato. Agora, esse processo de mudança que eu estou falando... E vocês participam ativamente dos períodos eleitorais, sim, né? Nós participamos. Agora, tem toda uma limitação. O poder econômico é uma delas. É uma das limitações principais, porque para se ter um volume de propaganda, para se chegar na maioria da população, e isso exige uma estrutura financeira que nós não temos. Agora tem um detalhe, nós não acreditamos que a partir desse processo eleitoral, que ele é todo viciado de cima a baixo, a gente consiga fazer essas mudanças. Nesse momento, o que eu estou fazendo aqui é dizer para a população, dizer para os meus colegas trabalhadores, dizer para os meus colegas que me conhecem, que conhecem o PSTU, que nós não temos envolvimento com corrupção. Pode ver toda essa história, toda essa bandalheira que houve no país e que continua acontecendo. Nós não temos isso, nós temos um projeto de sociedade, mas ele só se realiza com a participação efetiva da classe trabalhadora. E até esse momento, nós não conseguimos atingir de maneira suficiente a classe trabalhadora para que ela concorde, não apenas concorde, mas que ela participe, seja parte desse projeto. E é isso que nós queremos. Nós queremos que a classe trabalhadora seja parte desse projeto, não só agora, nesse momento de eleição, mas durante todos os dias do ano. Essa diferença Você sente que a classe trabalhadora, ao longo dos anos, tem entendido essa mensagem e o volume de
de afiliados, de pessoas simpatizantes com essas ideias tem aumentado? Você sente isso? Eu sinto isso em todas as vezes que tem uma greve acontecendo, que tem uma luta. É engraçado isso, porque a consciência média da classe trabalhadora, ela é a consciência da classe dominante. Ela não é a consciência em si como classe. Se fosse assim, todo o tempo a realidade seria outra. Essa consciência ela evolui no momento de uma greve, de uma luta, no momento em que as necessidades colocam o trabalhador em busca de uma solução. É nesse momento a classe trabalhadora ela avança nesse processo de conscientização. Nós somos o partido, nós dizemos no PSTU que nós somos o partido das lutas, mas também do socialismo, da socialização da riqueza. E está no nome do partido, né? A palavra socialismo. Gilberto, você pretende fazer algum tipo de aliança? E tu me responde uma coisa que, para mim, é muito interessante, isso é até uma grande curiosidade. Por que a esquerda, né, no estado do Amazonas é tão desunida? Quer dizer, eu não vejo, por exemplo, o PSTU aliado, assim, ativamente, assim, fortemente aliado ao PSOL, ao PT, né? Por que vocês não são unidos, hein? O que impede essa união? Na tua opinião, lógico. É possível, já teve momentos que nós tivemos aliança com o PSOL e o PCB. Sim. Nós tivemos candidaturas anteriores. E agora, tem o PCdoB também, né? Existe o PCdoB, que é o outro, certo? Então, vejam, as nossas propagandas, tanto no momento de eleição como em outro momento, elas não estão subordinadas a uma situação ocasional, está subordinada ao programa, a um programa que seja autenticamente da classe trabalhadora, dos interesses da classe trabalhadora. Esse termo esquerda ele é muito relativo. Tem partido de esquerda que governa, não tem um programa firme, não tem um programa decidido para governar para a classe trabalhadora e depois diz que nunca os banqueiros ganharam tanto dinheiro como no meu governo. Isso, para mim, não é interessante. Eu entendo perfeitamente o que você está dizendo aí. Nós somos o partido da classe trabalhadora, o partido que defende que a sociedade de classes ela pare de existir porque ela só gera desigualdade e a cada dia acirra mais a desigualdade. Então, para que eu possa viver feliz, para que você possa viver feliz, sem a preocupação de ser roubado ou de ficar desempregado, é preciso que uma sociedade diferente, nova, seja construída. Uma sociedade que ela dê esperança, dê vontade da pessoa viver. E é onde reside a revolução, não é? É aí, não é? Esse é o conteúdo último da revolução final. Porque o que nós vemos muito são pessoas, tanto pessoas abastadas como pessoas carentes, muito infelizes. Elas não conseguem ter um momento para viver feliz porque sempre há uma necessidade de lutar pela sobrevivência. O grande empresário luta todo dia pela sobrevivência, porque se ele não fizer isso, vem o outro e abocanha a fatia do mercado. Gilberto Vasconcelos, candidato do PSTU à Prefeitura de Manaus. Você tem alguma mensagem, algum pedido especial para os eleitores neste final de entrevista? Alguma coisa que eu não te perguntei que você gostaria de falar? Sim, eu gostaria de dizer à minha classe trabalhadora que apoie o PSTU, não só nesse momento eleitoral, mas apoie nas lutas, se filie ao PSTU, venha construir conosco. Esse é um projeto que é um projeto da classe trabalhadora. Nós temos orgulho de pertencer a esse projeto, a esse partido, e dizer também o seguinte, nós não tocamos aqui em alguns temas que são fundamentais, como a questão da natureza, da preservação do meio ambiente. Nós não tocamos aqui em outra questão fundamental, que é a questão da saúde, principalmente a atenção básica à saúde, para a população que sofre com muitas dificuldades financeiras, também sofre com muitos problemas de saúde e que não tem o atendimento adequado nem no tempo adequado. Então, eu queria dizer isso, a classe trabalhadora, a população de Manaus, que o PSTU é um partido diferente. Nós dizemos o seguinte, tem a nossa candidatura e tem as outras candidaturas que são todas do sistema. O PSTU não é candidatura do sistema. Gilberto Vasconcelos, boa sorte. Obrigado pela entrevista. Obrigado. Tá bom? E que, como dizem sempre, né? Que vença o melhor, né, Gilberto? Com as melhores propostas. Sim. Não é isso? Sim. Boa sorte para você. Obrigado, Gilberto. Pois é, minha gente. Por hoje é só. A gente, com certeza, ainda volta para entrevistar mais um candidato à Prefeitura de Manaus. Tudo de bom para vocês. A saúde é o seu bem mais valioso.
Depois que tudo passar, você fará novos planos. E para realizar todos, uma vida saudável é essencial, hoje e no futuro. Por isso, o Apvida vai estar ao seu lado sempre.